Craquete 3. É a 7. 6 são 6 palhaços, mas 7 é a craquete. A craquete. Boa noite. A gente está muito feliz de ter vocês aqui reunidos com a gente hoje, essa noite. A gente está aqui num bate-papo, uma das atividades que fazem parte do PROAC número 9, um PROAC de circo, de número e apresentação circense, que eu e a Helena estamos montando esse ano. E aí, dentre essas atividades, tem esse bate-papo com esses palhaços e palhaças e participantes maravilhosos aqui conosco. Esse PROAC tem o apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura, Economia Criativa. E a gente vai começar esse bate-papo aqui falando sobre palhaçaria. Helena? Bom, eu queria primeiro dizer que a gente, eu e o Luciano, durante a pandemia, a gente se encontrava todos os dias de uma maneira virtual. E é uma solidão virtual, né? Você vê a pessoa todos os dias e você não vê a pessoa durante 1 ano e meio, que era quase isso, né? E nesse processo a gente falou, quando a gente puder, a gente vai se encontrar e a gente vai montar um número cômico, né? De patins. Foi essa a primeira ideia que a gente teve e a gente não imaginava que a gente ia chegar, né? Assim, e a gente conseguiu isso, ganhar um edital, ganhar, né, um apoio e ter vocês aqui. Foi um sonho mesmo, assim. A gente falou, vamos reunir pessoas que a gente admira muito, que a gente quer ter perto, sempre na vida. Então, Paola nos ajudou nessa primeira etapa, dirigindo a gente nesse primeiro momento que a gente precisava ganhar força. Fernando tá com a gente também, Raul, né, enfim, Lu, que é uma grande inspiração. Dani sempre apoiando, uma inspiração como mulher, nas redes sociais, nos palcos. Érica, parceira gigante, que durante a minha gravidez sempre muito presente, enfim, são pessoas que cada uma traz algum porquê de estar aqui. Exatamente. Né? E a gente queria começar fazendo algumas perguntas para vocês sobre palhaçaria e também sobre comicidade feminina, essa questão homens e mulheres. Exatamente. E aí a gente vai fazer uma pergunta para todos, uma coletiva, para a gente dar o start e aí as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Então a gente queria começar com a primeira pergunta para dar esse start, querendo saber de vocês o que move vocês em ser palhaço. Lu? Primeiro eu? É? Pergunto pra você, Raul. Câmera. Uau! Eu vou passar a pergunta pro Fernando, que o Fernando tem inspiração, então ele vai responder por que ele é palhaço. Cara, eu sou palhaço porque eu tive, na verdade, por duas coisas. Primeiro, em 85 eu fui ver um espetáculo, que era o Búfalo e as Físicas, Patafísicas, do Cacá Rossetti, do grupo era de Torrinho. E tinha um elenco cômico de homens e mulheres incrível, muito, muito forte. Eu não ia no teatro, nunca tinha ido ao teatro. E aí eu me interessei em fazer teatro. Aí quando eu fui fazer teatro, que era numa escola muito simples ali na vila, a escola havia uma feira de artes bem na porta e a escola pediu para que os alunos saíssem para divulgar. E sobrou para mim um figurino de palhaço. Sobrou, assim. Eu falei, tá bom, eu visto. Aí nós fomos lá, eu imagino, que não é uma coisa que eu lembro, imagino que eu deva ter tido uma sensação boa. E logo de cara apareceu uma oficina de palhaço para fazer no Sesc Pompeia. E eu fui fazer, que era com a Val de Carvalho e o Edson de Mello. Eles mesmos. E aí quando acabou a oficina, era uma oficina muito curta, de 6 horas a aula, 3 horas no sábado, 3 horas no domingo, mas quando acabou a oficina, a Val me sugeriu que eu fosse conhecer o Roger, o Picolino no Circo Escola Picadeiro. E eu fui conhecer o Roger. E aí quando eu conheci o Roger, eu fui ver um espetáculo dele, que fazia ele e o Pinguim. Talvez, né? Fazer ele e o Pinguim. E aí quando eu vi eles em cena, aí vendo o que eles causavam, eu falei, olha, acho que eu quero fazer isso. Assim, é um salto grande, né? Mas isso foi no intervalo de 1 ano e meio, foi vendo o Roger e o Pinguim em cena. Eles tinham um número numa escada, eu conto só essa e eu encerro. Os dois numa escada, então ficava ele mais baixo,
sobe aqui o pinguim, Que é um anão. que é um anão, e ele entra na gola do Roger. Então ele vai entrando na gola do Roger, vai aqui, a calça é larga, ele vai entrando aqui na calça, ele vai descendo na calça do Roger e ele acaba com a cabeça dele aqui, ó. Essa é a foto. O Uau. pinguim com a cabeça aqui e ele numa escada aqui. Não Nossa, se que- fazem mais números assim como antigamente. Eu nunca mais vi isso. Pois é. Então foi isso. Quando eu conheci o Roger, eu fiquei louco com ele. Fiquei louco, fiquei muito A inspirado. minha história é parecida e diferente, muito diferente e muito parecida, porque eu comecei com essa. Eu descobri que eu era engraçada sem querer. Porque me sobrou para mim o papel da tia Anastácia no sítio do No sítio. Pica-Pau Amarelo. E só o fato de eu me caracterizar, né, já foi muito cômico, né? Pequenininho, assim, isso coisa de terceira série. E quando eu entrei em cena, a Narizinho travou. E aí ficou assim, aquela coisa de filme, né? Parecia. Com aquele silêncio, as crianças olhando para os professores. E eu prontamente entrei e comecei para salvar a menina, assim. E as pessoas riam muito. Então, eu acho que aquilo trouxe para mim uma coisa, puxa, isso vai me salvar. Vai salvar minha vida social. Eu tendia a sofrer bullying. E eu sempre revertia porque eu era engraçada. Foi um mecanismo... De defesa. uma tecnologia ali que eu já, de cara... E aí eu fui fazer Célia Helena. Meu sonho era ser atriz, uma grande atriz. E eu vi que eu não dava pra coisa. Idade, Lu? Quantos anos? 9, 10 anos? 22. Ah, 22 anos. Ah. 22. E aí eu saí do Célia Helena no último ano, eu fazia vestido de noiva. Eu ficava de manequim, assim, 20 minutos da peça. Porque eu era rebelde, o Marcão me botou De propósito. de propósito. Eu saí e falei, eu não vou dar pra isso aí, eu vou voltar pra música. Cantava reggae. Aí fui ver, Multi-artista já. eu cantava reggae com uma banda de reggae que chamava Radical Roots, Walking Lions. Aí eu fui assistir uma rapsódia de personagens extravagantes da Quito, Uau. No Centro Cultural São Paulo. no Centro Cultural São Paulo. E quando eu via a Vera Budi entrar em cena, eu falei assim, eu não acredito que existe isso. Eu achei aquilo uma... Porque era autoral, nunca tinha visto... Era um palhaço diferente do outro, né? E eu falei, eu quero fazer isso aí da minha vida. Que demais. Então foi aí que eu falei, eu acho que é esse caminho. E aí eu colei na Quito. Para mim, foi um pouco, tem um pouco, as histórias aqui se cruzam muito, porque eu acho que eu achava que o teatro era uma coisa, eu tenho uma sensação do teatro ser uma coisa muito formal. Ele tem uma formalidade. Então, eu fiz a escola de teatro, fazia a escola de teatro e no circo conheci vocês, né? A gente funda uma companhia juntos, a Companhia Cênica Ícaros. Você me ensina sobre palhaço, então tá aqui. Porém, eu começo a descobrir as companhias. Então eu vou ver os Parlapatões e eu olho aquilo e eu falo, mas pode fazer isso? Aí eu vou ver a trupe de Atmosfera Nômade, que a Vera fazia umas substituições, a Vera Budi fazia umas aulas de circo e fazia já substituições. Porque o Fernando, né, você, Fê, me passou as esquetes tradicionais, as esquetes, as reprises. Porque eu fazia teatro, então eu fiquei com aquelas reprises, achava aquilo super gostoso, mas eu não entendia essa história aqui que é palhaçaria ou palhaço. Mas daí, quando eu vou ver os Parlapatões, eu vou ver a Rapsódia, eu vou ver Le Plat de Jour, quando eu vejo a Ilana, não era com a Ilana, era com antes da Ilana, mas eu vejo elas fazendo Shakespeare em cima de uma panela. Aí ficou assim na minha cabeça, foi uma somatória, a trupe, vocês, sério, o que eu fazia, o Fê era coisa do circo, né? Mas me tirou essa rigidez, eu acho que eu trago uma rigidez, talvez cultural, familiar, uma coisa familiar, que é tudo da minha cabeça, né? Que era uma formalidade, e daí a palhaçaria vai me quebrando, tipo assim, eu posso fazer Shakespeare numa panela, o meu reino pode ser uma panela.
Daí eu falei, nossa, gostei do negócio. Gostei do negócio. Já fazia que eu adorava, porque o Fernando era um absurdo. É um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Enfim, assim, estava perto de pessoas muito maravilhosas. Tive essa sorte também, assim, sortes, né, assim. E então essa possibilidade, essa abertura, e daí fui atrás, assim, continuei indo atrás. Mas assim, essa quebra de uma coisa que é rígida e que você faz assim, para mim abrir um mundo. O teatro não tinha aberto para mim. Olha que interessante. Ainda, né? Mas foi isso. Que demais. Falta eu e você, Raul? Pode falar, Falo eu ou falo lógico. você? Não, fala você, lógico. Bom, para mim também as histórias vão se cruzando, né? Eu era do teatro, trabalhava com teatro clássico, estava quase 12 anos montando Nelson Rodrigues. Inclusive, conheci a Helena nessa época do teatro. Eu substituí a Helena em Doroteia. Olha, Como as A Helena, histórias vão a Helena cruzando. era minha musa inspiradora. E eu também tinha visto a Helena fazer um trabalho muito circense uma vez no Teatro da Cultura Inglesa há muitos anos, nessa época que eu estava nesse grupo, e vi o Fernando Sampaio e o Duma fazendo os Palhaços Mudos no Festival Ibero-Americano. Ibero-Americano, no No Memorial da América Latina. Memorial A gente da dividiu o América palco. Eu estava fazendo Viva Porém Honesta no lado do palco e do outro lado tava os Nossa. Palhaços Mudos. Mas até então, assim, o circo para mim era um ambiente, assim, não tinha ideia, né, do que era aquilo. E um dia eu fui fazer mas a gente sempre no meu grupo de teatro utilizava algumas técnicas do circo, o tecido acrobático, a gente lutava esgrima, e aí o que surgiu? Aí surgiu um espetáculo que era a Serpente, que a gente ia montar, e eu ia fazer uma personagem, a Lígia, que começava quase praticando um suicídio. Olha como é diferente os mundos. E aí eu falei, nossa, a gente precisa buscar uma técnica de equilíbrio para esse trabalho, porque, né, vou ter que andar numa trave muito estreita, muito alta. E aí na época eu dava aula numa universidade, e eu pedi para um aluno meu que era do circo, falei, Ale, acha uma pessoa que trabalha com equilíbrio para treinar a gente. E ele encontrou uma pessoa que eu acho que vocês conhecem, né? Que é o Marcelo Lujan. Foi lá o Marcelo Lujan para treinar a gente com a técnica de arame tenso. Nossa, aquilo era muito difícil, muito difícil. Mas, enfim, eu e o Marcelo, a gente criou muitas afinidades, né? Hoje em dia a gente é casado. E ele me convidou para assisti-lo fazer um solo no Brincante. Ele falou, vou fazer uma coisa experimental, vai lá ver. Eu nunca tinha visto ele trabalhar. E aí, o dia que eu fui, eu tive uma crise eu chorava o espetáculo inteiro. Porque eu não entendia nada do que ele estava fazendo. Que dramaturgia era aquela que ele me movia? Era um teatro físico, né? Era um clown. E falava, o que ele está fazendo? Mas eu me emocionei tanto. E eu já estava de saco cheio de Nelson Rodrigues, de Arthur Azevedo, de Jorge Andrade, eu não aguentava mais, de Gil Vicente, eu não aguentava mais montar, né? Eu sempre me sentia pesada, livre até um certo ponto. E eu falei, vou trabalhar com isso na minha vida. Eu não sei o que ele está fazendo, mas eu quero fazer isso da minha vida. E aí eu fui pro circo. E aí eu cheguei no circo e falei, gente, o que eu faço aqui, né? Aí eu fui trabalhar e minha primeira referência foi o Circo Zane, aí eu via lá a Érica, aquele monte de mulher de um lado, do outro lado, os palhaços, né? E aí eu não me identificava com nada. Eu falava, nossa, gente, o que eu faço aqui, né? E aí aí eu lembro que o Duma um dia virou pra mim e falou, ei, o que você vai fazer aqui, né? Eu falei, não sei, eu queria fazer alguma coisa, né, com os palhaços. Aí o Fernando falou, Dani, estuda o Tony de Soirée. E aí, porque o Marcelo, né, a gente já era partner íntimo, então eu não queria ficar enchendo o saco dele E aí eu enchi o saco do Fernando e do Duma, né, para ver como eles me encaminhavam. E aí eu fui investigar o que era palhaçaria. E nesse ambiente, isso aqui assim, em paralelo à palhaçaria, eu comecei a montar um número de mágica virtuoso e comecei a trabalhar com as mulheres do Circo Zane, né, elas me ajudaram a fazer contagem musical, que eu não sabia fazer, e dançar, e fazer um trabalho. E eu ali dividida, ainda me sentindo fragmentada naquele espaço circense, né? Sem um lugar. E um dia eu estava fazendo o número de
de mágica num festival de Recife. E a minha partner, a Luzinha, né, quebrou a munheca. E aí foi a Luzinha e a outra menina, a Bel, que é a nossa outra companheira, fazer a minha partner. E aconteceu que a Bel, assim, não sei o que deu nela, acho que foi uma bênção que caiu em cima dela, que ela errou tudo no número. Ela batia o negócio, derrubou minha cartola, minha peruca entortou, meu microfone caiu. E o número que era para ser um número virtuoso, deu tudo errado. Eu terminei o número, tava a Bel assim, meu Deus, me desculpa. Eu falei, não, obrigada, você me deu um presente. Eu falei, eu nunca mais monto esse número do jeito que ele é. Não quero mais trabalhar com isso, com virtuosidade. Eu quero trabalhar com liberdade. E foi daí em diante que eu comecei a minha busca pela liberdade. E aí é um caminho, né? É um caminho diferente, né? O que eu vivo hoje na palhaçaria, porque eu nunca fui uma palhaça que usei nariz. Eu até tentei já, mas assim, eu acho que o tamanho de boca que eu tenho, as coisas que eu carrego já não cabia, né? Não era parte de mim o nariz. E aí eu descobri que a palhaçaria é um campo autoral, né? Que você pode ali levar... Pode não, né? Para mim ele só funciona se você leva de si, né? Ele só funciona se você realmente for lá e colocar você, né, dentro daquilo, né? Olhar para o que você é e ver o que você pode aportar dentro da palhaçaria. Acho que essa é a minha história. Uau! E tem muito carro para pegar de pedaço de história de todo mundo. Então, na verdade, eu acho que talvez a semente do humor, eu já era o garoto do fundão. Então, era muito tímido, mas ficava no fundão e aprontar muito no fundão, mas a minha cara me facilitava, era o santinho. Então, eu nunca era castigado pelas professoras, mas eu sempre estava ali povoando a bagunça no fundo da sala. Mais tímido, fui fazer engenharia, era atleta, jogava polo aquático, nem pensava em teatro. Quando meu mundo caiu, perdi o primeiro amor, que eu fui então buscar outras atividades e encontrei então no teatro esse espaço. E a primeira oficina que eu fiz com as duplas, eu trouxe o trombone, concomitantemente com o Mães e Manias. O Mães e Manias era um grupo do Rio de Janeiro que largou a André Beltrão e Débora Bloch, ficaram no Rio, os homens vieram. Esses homens eram Cláudio Baltar, que depois foi no intérprete da trupe, Zé Lavini e Márcio Trigo, que depois dirigiram TV Pirata e Planeta e Caceta. Então, essa semente de humor também estava ali. E aí, estreiei no Sesc Pompeia, mas eu inaugurei o Sesc Pompeia com o Dragão no ano que me formei em engenharia, 82. E aí, a minha primeira namorada virou mulher do Alceu Valença. O Alceu ficou muito amigo, eu troco a lâmpada de todas as minhas ex-mulheres, ainda até hoje. E o Alceu me falou, vai chegar em São Paulo um cara que você tem que conhecer, que é um puta artista. E aí eu tava lendo Suassuna e o Nóbrega chegou em São Paulo. E eu consegui uma pauta pro Nóbrega no Sesc Pompeia. Com o Fábio Maravoia, programador. E assisti o Maracatu Misterioso. Eu falei, cara, o que esse cara faz? Aí então, colei no Nóbrega. Olha, eu sou palhaço, eu sou ator, eu estou fazendo minha primeira estreia em teatro, larguei engenharia, mas o teu trabalho tem que ser conhecido em São Paulo. E vou te ajudar. E comecei a produzir Nóbrega em São Paulo, mas já alertando que eu queria fazer teatro. Falei, eu vim aqui para fazer Klaus Viana. Eu já faço Klaus, então fiz a técnica Klaus Viana com ele. Quem fazia percussão pra gente na aula, na diagonal do Klaus, era Tião Carvalho, que depois eu soube que disseram por aí, e não foi a pessoa que falou, que depois a Cássia gravou essa música do Tião. Então, ali com Nóbrega, a minha pesquisa com Nóbrega, além de Klaus Viana, a gente foi estendendo. E aí o Circo Escola Picadeiro estava inaugurando, então o Bufo, Lias Físicas e Fatas Físicas é um espetáculo germinal do circo em São Paulo. Porque até então o circo tinha uma oficina lá no Pacaembu, mas não era por circense, não era coisa para classe média fazer teatro. E quando o Zé inaugurou o Circo Escola Picadeiro na Ponte Cidade Jardim, eu fui a primeira fornada, eu, Nóbrega, e a mulher dele, que era bonequeira, Rosane de Almeida, vou fazer uns malabares, faz uns malabares lá com a gente. Então ali, e a minha faculdade foi essa, Circo Escola Picadeiro, 5 anos, a primeira fornada do Picadeiro era o pessoal que fazia o Ubu, então era o Quicão, era o Quicão, o Quiquinho, todos os Fratelli, os Fratelli eram um coletivo dentro do espetáculo do Cacá Rossetti. O André, o Kiko, o Quicão que morreu, todos eles, o Zé Wilson fazia um palhaço engraçadíssimo, aquele corpão dele, então a Mariana Mesquita, então era um puta elenco lindo. Então o Ubu influenciou profundamente Palapatões, lá mínima, vários, porque o Cacá trouxe essa coisa do circo para a classe média mesmo. Só que com Nóbrega, a pesquisa de um grandão com o Nóbrega, então é lógico que a gente foi direto nesse lugar da palhaçaria
a gente fez Circo Escola junto, então eu estreiei alguns números com o Nóbrega, a gente formou uma dupla, Tonheta e Pirulão. Então, essa minha pesquisa com o Nóbrega durante 7 anos me levou para o universo popular da cultura brasileira. Eu fiquei na casa do Ariano Suassuna, em Recife, então, quer dizer, então eu tive um convívio com a cultura popular muito intensa, pré-brincante. O brincante, aí, anos depois, eu fiz circo em 85 e conheci o Ale e o Hugo no circo em 87, 88, mas fui para a França com o Nóbrega em 90, onde eu trouxe um número de contato Malabares, apresentei esse número de contato no Cirquinho, onde estava a Ale e o Hugo no Centro Cultural Vergueiro, no início de Parlapatões tinham 9 meses, ou 10 meses, ou 1 ano, mostrei o número, aí, pô, mas é legal esse número, mas vamos fazer um espetáculo, montamos Sardana Palo, entrei nos Parlapatões, Sardana Palo, 92, então, na verdade, a estrutura de palhaço, ela vem da pesquisa, mas aí, ao mesmo tempo que estava com o Nóbrega estudando, eu falei, mas quero fazer mais curso, então, no circo, meu professor, quem foi? Foi o Roger. O Roger era o meu professor de circo no Picadeiro, que ele dava lá, então, Picolino. Eu tive aula com o Picolino em 86, 87. Aí a Quito chegou em São Paulo, com a primeira oficina dela, recém-chegada de Paris, lá do Goulier, do Lecoq, com o Fernando Vieira. O Fernando Vieira deu a primeira oficina, adorei a técnica. Na segunda oficina, o Fernando não veio, e veio a Quito. E a Quito, então, nessa turma tinha todo mundo que depois foi fazer o Doutor da Alegria. Então ali a Beth Dorgan estava lá, não sei se a Carla não estava, Ângelo Osório, Valmir Santos, eu, A Deborinha. a Soraya, qual é a Deborinha? Serretiello? Deborinha Serretielli, tem o pessoal que fez depois a trupe lá com a Quito, então era a primeira fornada da Quito, eu estava também nessa, então foi aí o palhaço foi vindo, né? Mas já existia essa figura cômica, com o Nóbrega potencializou, com o Nóbrega ele montou um espetáculo, que o Barnier era secretário de Cultura, a gente fez uma banda, eu tinha prestado o Antunes me recusou por causa da minha estatura, depois me chamou de volta, tinha um elenco de gigantes, aí eu recusei porque a gente conseguiu aprovar com o Nóbrega o projeto Palanque. O Palanque era um cirquinho itinerante, era um palco itinerante, a gente montou uma banda, a banda chamava como Mexe com Tudo, que era um dos frevos que tocavam no espetáculo. Quem era essa banda? Tinha Carvalho, Biratã Souza, Edmilson. Então, essa banda depois virou a banda Mexe com Tudo, que tocou em Gafieira anos ali no Bar Avenida ali que tinha na Pedro de Moraes, né? Então foi uma formação muito rica de palhaço, de música e sobretudo com Nóbrega, nesses 7 anos de cultura popular. E quando eu voltei então de Paris, o Nóbrega queria fundar o Brincante, mas eu percebi que a minha função no Brincante não ia ser tão artística, ia ser muito administrativa, então eu preferi então ir para o Sesc Anchieta, estrear o Sardana Palo, e tinha acabado de fazer Dindinho do Coração da Mamãe com Laje, daí eu saí da FAP, onde me formei em engenharia, e fui pro Anchieta e nasceu o Sardana Palo, e ali o Sardana Palo é o primeiro espetáculo que bota os Parlapatões na mídia, porque caiu nas graças da crítica paulistana, então ali os Parlapatões nascem um pouco para a mídia também. Esta é minha vida. Ai, vai ter batata. Até 85. Nossa, tem que bater papo. Tem. História da palhaçaria. E essa época que vocês estão Sardana falando, Palo. né? O Sardana Palo Não é era nem um nascida, filhote, né? na Mentira. verdade. O Hugo trabalhou com o Cacá como contra-regra lá do Cacá. O Cacá falou, você contra-regra, você é artista. Então o Hugo saiu, mas eu acho que o Sardana Palo é um pouco filhote do Bu, porque a gente queria dramatizar números de circo e fazer um teatro. Então era isso, era a história de Alexandre o Grande, claro que eu era o Alexandre o Grande, o bom, eu não gostava de chamar de grande para não criar falsa expectativa nas mulheres, então era Alexandre o bom. E aí, então era um espetáculo que tinha tudo isso, eu atirava a faca, tinha monociclo, tinha malabares com facão, então era muito circense, mas tinha essa coisa de uma história filosófica. O Hugo fez um texto sobre a morte, então a história de poder, prazer e poder, então eu acho o melhor espetáculo dos Parlapatões até hoje. Eu acho que dos 69 espetáculos nossos, o Sardana Palo ainda é o meu predileto. 69 repertórios. 69 espetáculos de repertório. Muitas vezes. Era lindo, né? Bonito. Muitas vezes. Eu atirava a faca no peito do Ale, o Ale segurava um espelho assim, com a cabeça de fora, as pernas de fora, e eu perguntava, existe alguém mais poderoso do que eu? E ele falava, sim, Dário é mais poderoso que você. Eu pegava 3 facas, a primeira faz tcham, e eu morri de medo, porque se eu errasse era o pescoço dele. Era perigoso, era uma faca que era um... dava medo. Aleroite, o hipnósico. Érica, você tem o seu começo também, né? Aqui, ó, também, ó. Não, mas é muito interessante escutar como
tem um percurso histórico, né, que se dá aqui, que tem a ver com o movimento do teatro, também concomitantemente com o nascimento do Circo Escola Picadeiro no Brasil e o Circo Criollo em Buenos Aires. Então eu bebo de uma fonte muito similar, também vinda do teatro, que fui para acrobacia de circo e depois, enfim, fui fazer uma formação em circo e escolhi pelo lado dos aéreos e a formação de coletivos, né, uma criação muito com mulheres e tal. Mas me resultou muito curioso como aqui há um recorte histórico, né? E só para complementar, que é fundamental na minha formação, depois de, então, o circo francês, Goulier, as oficinas, o clown, o palhaço popular com o Roger, o palhaço do Bom Meu Boi, do Cavalo Marinho com o Nóbrega, eu tive o privilégio, que eu acho que é também das grandes escolas de humor, que é trabalhar com a Vic Militaire no teatro de terror. E ali então tinha o Gibe, que é o palhaço dos palhaços também, é um cara que, ele é uma relia, né? É um cara que, e nunca teve esse espaço de palhaçaria, mas o Gibe é um cara que, profundo conhecedor da arte da comédia, então esse convívio com a Vic Militaire, fazendo a cada semana um espetáculo diferente, é uma puta escola para mim, que foi maravilhoso. E que então é essa raiz popular do circo, mas do circo-teatro, das famílias tradicionais, diferente um pouco do Nerino, né? Porque era fazer muito circo-teatro, né? E o Roger também fez, mas fez menos circo-teatro, né? O Nerino era mais circão, era mais tradicional. E a Vic era dos galpões, dos teatros de barracão. Igual Neves, O que é muito interessante é que vocês todos citaram, de alguma maneira, mestres, né? Pessoas que os inspiraram e vieram mulheres e homens, né? Falamos da Quito, da Vic Militaire. A Vic é maravilhosa, puta palhaço. E uma das perguntas é justamente essa, assim, né? Se os mestres, ou quem são os mestres de vocês? São mais mulheres ou mais homens, né? E aqui temos, acho que já bastante uma resposta também, mas quem são os mestres de vocês? Aí também queria emendar uma outra pergunta. Até que ponto esse mestre é uma referência ou quando pode correr um perigo de ser uma cópia, né? Porque hoje com essa coisa da internet, da gente poder ver vídeos e poder ver coisas, até que ponto, assim, essa questão da tradição oral do palhaço que vai assistindo o outro palhaço ou a outra palhaça, o quanto que vocês vão nessa fonte desses mestres, assim, ou mestras, e o quanto que vocês acham que é importante, sim, perpetuar, e qual que é essa relação que vocês têm com os mestres de vocês, assim, né? Que horas que a gente meio que, né, mata o mestre, assim, de alguma maneira, sabe? Né? O palhaço, ele é um revolucionário, no sentido de... no sentido de falar assim, bom, eu vim até aqui, agora, não sei, vocês tiveram essa relação na vida, tipo, nossa, sei lá, eu tenho isso um pouco com você, né? Porque o Raul é meu marido, eu fiquei referente, muita referência, né? Tem uma hora que você tem que... Foi quando eu fui pro Lepla do Júri, enfim, que comecei a trabalhar com as meninas, mas até então eu queria ser o que eles eram, assim, né? Tem esse momento quando a gente tá começando, né? Enfim. Então, um pouco falar sobre essa relação de mestre. Eu tive dois mestres, acho que são os dois que eu mais chamo de mestres, são dois homens. Um é eu já falei, o Roger e outro é o Leris. Agora, sempre muito longe de achar que algum dia eu estaria perto deles, assim. Para mim são dois monstros, os palhaços, o Roger e o Leris também em cena. Era uma coisa do outro, era um professor, era um diretor. Ele fez, em 2001, ele fez com a gente à la carte. E com eles, uma admiração profunda e não mataria eles por nada. Nada, por nada. Fico um pouco decepcionada, porque eu achei que você ia falar Ruga. Mas eu vou me recuperar. Recupera. Então, enquanto isso, eu vou emendar a pergunta. Fê, na hora quando vira mestre, né? Que momento que vira mestre? O que você sente? É uma emoção? É um conjunto? Como é que uma pessoa vira mestre? Né? Quando você o assiste, é a maneira que ele faz sorrir, é como ele te toca emocionalmente, é o número propriamente dito, é o conjunto, o que é? Porque são dois palhaços muito distintos. Claro, eu vi... O Roger clássico do clássico e o Léo Bassi, o Leris Colombaione, muito mais político, eu vi outros ácido. E outras também bastante bons, mas na verdade talvez eu eleja
os dois, porque são duas pessoas que eu vi atuando e me aproximei de alguma forma. E, sabe, eles me deram aula, eu tive aula, então assim, teve essa coisa do aluno e o professor. Eu tive essa sensação com os dois. E via uma coisa neles muito esplendorosa, assim, entendeu? Então eu acho que também assim, muitos outros e outras que eu vi. Mas eu acho que na questão com eles, de mestre, de aluno e mestre, foi porque da possibilidade de estar perto e de aprender de estar muito, muito próximo, né, de ambos. O Leris depois durante anos e anos, né? Mas acho meio isso. De estar muito próximo, em algum momento da vida estar muito próximo. E aprender mesmo. Aprender e ver eles fazendo, olha, tem um time, tem um jeito de palhaço, tem uma alma de palhaço, que é uma coisa... É isso. Eu sinto que assim, muitas pessoas são meio... Eu sinto que é um pouco sistema Lego, sabe? Eu me sinto um Sim, Lego, que você assim... vai, pega essa pecinha desse né? mestre, Então, dessas eu inspirações. tinha assim eu via muito o Torresmo Pururuca na televisão com meu pai. Eu vi os primeiros palhaços assim eram homens mesmo, né? Os Palapatões, o Feio, Duma, assim, foram vindo em épocas, né? O Leris, né? Também, mas eu tive muitas referências femininas, então a Vera foi a primeira que eu olhei, mulher, né? E falei, nossa, né? Depois eu fui convivendo com as meninas do Jogando, né? A Silvia Leblon, tinha uma loucura da Silvia Leblon, né? Que me compôs muito, assim. Então parece que muitas pessoas, assim, a voz do Hugo, tinha uma coisa do Hugo falando, eu ouvia muito o Hugo falando assim, e que eu acho que a gente assimila a gente vai construindo, né? Cada artista tem um jeito um pouco de aprender. Uns é lendo, estudando, praticando, mais físico. Eu parece que é por Bluetooth, assim, eu vou vendo e o negócio vem e entra. O Leris foi assim, um dia eu vi o Leris em Campinas e eu falei, gente, eu sou dessa família, né? E aí aquilo eu fui praticando muito tempo nos hospitais, eu caía nos Doutores da Alegria, eu caía para trás, caía da bateria, tomava tombo. Então, a coisa da composição, quando o Duma me botou ali, né? Vocês me botaram dentro do Zane para apresentar com a banda gigante, vocês dois, para mim, né, entraram um pouco no meu corpo. Então, eu sinto que eu tenho muitos mestres, sabe? Porque vai compondo, né? A Lucille Ball, aí tem um pouco a Lucille Ball, a Catifunda muito. A Catifunda, né? Ela é incrível. Então, muitas minhas amigas todas, assim, de alguma maneira... Então, eu sinto que é um sistema Lego mesmo, sabe? Que vai assimilando, assim, um pouquinho... E ainda sinto que eu tô em construção ainda. Agora, com o corpo menopáusico, né? Que não dá mais para eu ficar caindo. E isso e aquilo, Projeto Lira... com a Érica, talvez na próxima encarnação. Mas é interessante isso, porque sempre vai, né? E você agora é inspiração para uma geração também, vocês todos, né? Essa sensação que talvez não seja tão consciente, mas o quanto que vocês são inspirações para outras pessoas. É muito legal de estão, observar assim, nesse Lego, mesmo. né? Sim. Você tá doando suas pecinhas para outras. É muito legal de para outras observar e pessoas, né? reconhecer. Vocês falando e, né? Enfim, eu sou do circo já há mais de 20 anos, mas também vim do teatro e apesar de ter vivido todos esses anos de circo muito imersa
dentro do universo da palhaçaria, do palhaço, produzindo e vivendo com essa dupla maravilhosa lá mínima, Domingos e Fernando, me aventurar realmente, né, no primeiro plano, né, ali, de subir no palco como palhaço, vai estar sendo a primeira vez, mas eu tenho também as minhas inspirações, né? Me inspiro demais. E aí vocês iam falando, eu falei, eu também tenho inspirações, né? Imagina Paola Musatti de Manela, né? Lu Lopes de Rubra, meu Deus do céu. Essa sensação mesmo de... Quando eu te perguntei assim, o que você... né? O que te chamou, assim, para ser uma referência para aquele palhaço, aquela pessoa ser uma referência. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu falei meio, te perguntei, mas sentindo isso, falando um pouco por mim, que é uma mistura de emoções, uma mistura de sensações, né? Que é um conjunto tão completo, o palhaço é tão... Porque é muito do cotidiano, né? Você se identifica muito com o palhaço, porque é isso, assim, é aquela vontade de acertar, mas é ridículo, ri dele mesmo, e tá ali dando... Então ele vai te colocando num lugar que vai mexendo com as emoções, assim, que você vai se identificando nesse lugar, não só do virtuoso, da piada funcionar, porque para mim é muito incrível, é muito virtuoso uma piada funcionar, né? As pessoas rirem, o público ri, assim, mas é esse conjunto, né? Essa pessoa, e quando você também se relaciona, como você falou, Fê, no cotidiano, né? Você consegue viver né? Com a pessoa que dá vida, e é muito mais rico, né? Muito mais... Posso fazer um parênteses? Por favor. A Paulinha falou, você fala pra caramba, você fala, você vai falar, ela falou pra mim. Eu falo mesmo. Não, mas é só uma coisa. Sim, mas é pra E eu isso. falei, não, eu tô uma coisa vai diferente. puxando a outra. Eu tô diferente, Super. tô mais uma... Nossa, muito. Não, mas é só uma coisa. Verdade. É. diferente. Porque tem uma coisa interessante que eu sempre senti, mas agora é mais consciente, que tem uma coisa que é instinto e é intuição também, que é para além da referência, sabe? Uhum. Você tá em cena e de repente te vem um impulso que eu acredito que é um acesso ancestral mesmo, de um corpo ancestral, é um instinto de fazer alguma coisa, de reagir, que traz um código corporal que eu não estudei, que eu devo ter visto, sei lá. Então, que eu acho que a gente chega num ponto da palhaçaria que quando você está muito entregue, né? Entregue assim, é cotidiano, é trivial, é uma coisa, né? É tipo pôr chinelo, né? Escrever de chinelo, receber prêmio de chinelo, sabe? É uma coisa assim que você vai... que eu acho que a gente vai recebendo mesmo um código ancestral, sabe? Você chega num ponto que é além do automático, de quando... Uhum. Que eu tô sentindo isso, eu ainda não sei falar muito bem isso, mas eu tô sentindo isso, né? Eu parei. Bonito, falar. não, é muito bonito. Eu falo pra ela que ela pode sempre falar, porque fala bonito, né? Sim, É sério, ela não fala bonito, eu fico assim, quieta aqui, assim. Mas as referências são enormes, assim, eu me vejo... Agora você falou Lucille Ball, eu via o Gordo e Magro quando eu tinha 9 anos na casa da minha avó, branco e preto, e ficava com muito ódio deles, no caso. Porque eu falei, mas é adulto e como não sabe que quando abrir a porta vai cair? Não entendo, vó. No dia seguinte eu voltava na casa da minha avó e falava, vamos ver eles de novo? E falava pra minha avó, eu não entendo, porque eu tinha uma coisa que eu queria ver, eu tenho esse sentimento interno. E eu acho que é o mesmo sentimento que eu adoro, eu trabalho no hospital há 24 anos improvisando. E eu adoro quando a criança fica com ódio de mim. Eu falo, é isso que eu sinto também pelo palhaço. Que ódio, como é burro, né? Os palhaços são... Então, é um barato, mas isso foi uma referência de pequena. E depois eu acho que, assim, a televisão, as cômicas, assim, que você falou, toda a turma do Asdrubal, eles, é uma geração, 2 gerações até mais, ou acho que uma geração mais, assim, né? Que eu é apaixonada. Então, assim, bom, vamos falar das artistas como a Marília Pera, Débora Bloch, Regina Casé, a André Beltrão. Eu queria colar nelas, eu não conhecia ainda palhaço, isso eu não conhecia nada. Quando aí eu vou pro circo e trabalho com você, eu já trabalho. Eu já ponho o nariz no Fê e falo aqui, qual é seu nome? A gente vai fazer sketch amanhã. Nome? Precisa ter nome? Eu sou o Padoca, eu falei, sou a Manela. Daí eu conheço um pessoal que
que é batizado, que tem batismo de palhaço, que tem curso. Aí eu vou entendendo que é um mundo que faz assim para mim, bem-vindo aqui é circo, aqui é o pessoal que foi beber dali, aqui bebe daqui, aqui é cultura popular, é o Tonheta, tudo que você tá me falando é uma vida que eu fiz assim. Eu acho que é engraçado quando veio falando de mulheres, as palhaças, as mulheres sempre ficam assim encantadas. Eu nunca vi tanta mulher palhaça. É lógico que o movimento foi muito bom, e ainda bem que veio o movimento da palhaçaria feminina, porque realmente era uma panela. Então as mulheres falaram, vamos fazer o nosso, porque nunca chamou a gente. Eu falava, é verdade, é uma panela, né? Eles sempre vão. Eu ficava com isso mesmo, é verdade. Então a palhaçaria... Mas assim, sempre achei... Tinha muitas mulheres, palhaças que eu admirava, assim, já admirava. E uma coisa que eu queria falar, peraí que eu tô esquecendo. Não. Quem que arrebata, que vocês falam quem é mestre, me arrebatou muito o Tortel. Quando eu vi o Tortel, minha cabeça foi para trás, nível assim, só de falar, eu acho que eu me embargo de novo, assim. Ali e o pai, vejo o Nani e o Leris, também eu fico assim, tá acontecendo? Assim, ali começa um outro mundo para mim. Quase o primeiro mundo foram vocês e tal, e depois esse outro mundo no Anjos do Picadeiro, do Sesc Belenzinho. E eu falei, que isso? Assim, então ali eu senti, eu falei, nossa, essas pessoas são mestres, né? Sabem? Então eu tô assim chorando, rindo. E daí eu também, mas eu já senti isso, mas eu não tinha consciência, assim, que era desse mundo. Ali eu já estava começando a beber, assim. Mas daí fui fazer aula, né, com Leris, tudo, assim. É muito bom quando você tem essa proximidade, mas fiz oficinas de 10 dias. Então, eu sou uma palhaça que faço palhaço, mas depois que eu vou estudar. Depois que eu vou beber de cursos. Você faz cursos, você faz isso. E são muitos. E são os pares, assim. Eu chamo você de mestre, sim. Você... porque uma pessoa que encena, me passa as esquetes, me passava. Quem que tem essa generosidade? Eu não sabia nenhuma esquete, ele encena, me passa a esquete até, sabe? Assim, eu falava, como assim? Aí eu vou trabalhar aqui jogando no quintal, não tem nenhuma que não é mestra ali. Aí faço um número com Vera Budi, é um absurdo, assim. Vocês... Na Naudicras, vocês chamam a gente, os Parlapatões fazem uma parceria com a Naudicras, que era bebê, a gente tinha 22 anos, eu falei que assim, mestres, então eu tenho, para mim na vida eu tenho muitos, assim, eu tenho muitos mesmo, e são muitos mestres mesmo. Eu também tenho muitas pessoas que me inspiram. Eu comecei, na verdade, a primeira referência... Não sei se eu gosto muito da palavra mestre. Me dá um incômodo quando eu falo mestre, né? Vou falar... Minha primeira inspiração, né, foi o Marcelo, meu companheiro. Eu achava ele... Acho ainda ele um gênio, assim, né? A capacidade que ele tinha de assimilar técnicas, né? E foi por aí que eu fui trabalhar, né? A partir das técnicas. Eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Eu lembro quando eu comecei a praticar técnicas, né? Eu falava, gente, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo? Eu lembro eu girando um bambolê. Eu falava, por que eu tô fazendo isso? Eu não estava entendendo por que eu estava fazendo aquilo, mas eu sabia que eu precisava girar aquele bambolê. Depois eu comecei a me equilibrar. Eu falava, por que eu tô fazendo isso? Eu não entendia, mas eu falei, eu vou equilibrar. Porque diferente do teatro, né, eu vim de uma escola que vinha do psicologismo, né? Então era de dentro para fora. E o circo ele é uma coisa que arrebata porque ele é de fora para dentro, né? Eu sinto que a espiritualidade ele vem de um outro lugar, né? Ele vem a partir da sua assimilação de técnicas. E eu fiquei muito feliz porque a técnica também era montar uma esquete. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada pelo Fernando Sampaio para montar uma esquete. Mas era uma esquete que foi vetada, porque a gente, quando começou a analisar, não apresentamos bastante até. Só que aconteceu que era uma esquete que foi escrita no século passado, né? Então, assim, não tem mais hoje. A gente está alfabetizado de uma forma diferente hoje, né? Falando sobre as mulheres, relação de mulheres e homens. Então, tinha alguns termos na esquete que eu sempre achei que podiam ser mudados, mas que não aconteceu, que era machista, né? Era uma esquete machista. Eu me sentia super bem fazendo a esquete, porque eu tinha um outro ponto de vista. Enfim, mas o dia que eu me libertei mesmo, que eu falei assim, uau, que mundo é esse? Foi a primeira vez que eu fui participar de um encontro de mulheres palhaças, organizado pela Andréa Macera, que foi a primeira vez que eu me relacionei com tanta palhaça mulher.
foi o dia que eu falei assim, meu Deus, esse é o melhor lugar do mundo. Assim, as palhaças mulheres, assim, para mim, é claro, né, que eu tinha, inconscientemente, eu tenho ainda, eu acho, um ódio pelo masculino, né? Assim, de alguma forma, existe dentro do feminino uma questão com o masculino para ser revista, né? Eu acho que eu passo uma vida inteira de terapia revendo a minha questão com o masculino. Né? E com isso também eu falava, gente, não tem nada a ver a palhaçaria masculina com a palhaçaria feminina. Eu não conseguia entender o que era aquilo, né? Combinava com os homens, não com as mulheres, aquilo que eles faziam. Então, quando eu tentava pegar uma sketch ou adaptar alguma coisa que eles estavam fazendo, não cabia. Eu lembro que eu, com o Marcelo, eu era sempre a branca, ele era o Augusto. Eu não gostava de ser a branca. E a gente fazia bem esse papel, porque, né, fazia elegante, cartola alta, e o Marcelo pequeno, tonto. Então a gente fazia bem, a gente faz bem às vezes isso. Mas não era uma coisa que eu curtia fazer. Eu me sentia feliz fazendo aquilo. Eu fazia, era legal, funcionava, porque a gente tinha duas figuras que funcionavam, mas não, eu falava assim, ah, legal, mas... E o Marcelo falava pra mim, vamos, vai embora, é bom isso. Mas eu falava, eu sei que é bom, mas não é ainda o que eu me sinto feliz fazendo. E quando eu comecei a participar dos encontros de mulheres palhaças, ali eu encontrei um ponto, um portal de liberdade. Porque eu via tanta permissividade entre as mulheres e tanto apoio entre as mulheres de falar, vai, faz. Às vezes o negócio estava ali, num embrião sendo feito, o negócio, a gente ria para apoiar, né, as amigas, alguma coisa, mas era bom. Já era bom, porque já era uma atitude de liberdade, de busca do seu próprio humor. Porque, por exemplo, quando eu comecei a buscar meu próprio mundo, o meu companheiro não ria das minhas piadas. Por quê? Mas as minhas amigas riam. As minhas amigas riam. Eu lembro um dia que eu tirei uma bexiguinha do peito pro Marcelo e ele fez assim, que é isso? Só que o dia que eu fiz isso na frente de uma amiga, minha amiga chorava de rir. Por quê? Porque também as mulheres, elas vivem então, é claro que a gente está abrindo essa grande bolha, né? Está espalhando para o mundo o que a gente acha engraçado. Mas a gente vivia num tipo de humor ainda trapalhões, né? A mulher bonita era a mulher gostosa que todo mundo queria, a feia tinha que ser traída. Então, assim, quando eu comecei ainda no circo, né, a estudar palhaçaria, ainda era assim. E eu achava um saco aquilo. Não que eu não use do artifício da elegância, da beleza, para fazer rir, né? Mas hoje é de outra forma, outra consciência que eu carrego para isso. Então eu acho que as minhas maiores mestras foram as mulheres palhaças de um modo geral. A Lu, a Paola, a Kills também, né? Que a Kills é muito engraçada, apesar dela não assumir ainda publicamente que ela é uma palhaça. A gente que trabalha com ela sabe, né? Que é da natureza dela, não tem como ela fugir disso, né, Kills? Mas, assim, foram as mulheres que eu via muita diferença em cada uma delas também. E claro que como eu sou mulher, eu estava buscando esse espaço entre as mulheres, né? Porque eu já via que os homens, eles já estavam, né? A palhaçaria masculina já está. É brilhante, a gente ri o tempo todo. É a hora que o circo bomba de rir, né? A hora que entram os palhaços, a hora que o circo vibra mesmo, né? E a hora que entra uma mulher palhaça, as pessoas falam, o que essa... Ela quer me fazer rir? Né? Tem uma questão ainda, principalmente eu que não entro de nariz. Então, assim, as pessoas falam, essa mulher quer até... E assim, é uma conquista, né? Assim, é um humor... Eu me sinto o tempo todo, assim, rasgando, assim, né? As minhas próprias amarras para conquistar um público, né? Para gerar o riso e para ter a liberdade de brincar em cena. Você trouxe, assim, muitas... Tô até com calor. Muitas questões interessantes, assim, que dá pano pra manga pra gente conversar. Mas eu queria começar... isso que você trouxe, né? Da piada com a mulher, né? Piada em cena, os trapalhões e tal. Queria perguntar pra vocês dois, assim, hoje... Como é hoje a questão do brincar com a mulher, se vocês conseguem... como é que vocês se sentem, né, com essas piadas antigas, se elas continuam ou se vocês não fazem de jeito nenhum, né? E
Ou não cabe mais, assim, ou vocês substituem as piadas, ou não cabe mais fazer piada com mulher. Ou se faz, de que forma que vocês pensam que pode ser? A gente tinha um espetáculo, a gente tem um espetáculo que é o Rádio Varieté, que nós alteramos várias piadas, nós invertemos. E ele é de quando? Todas. Só pra gente contextualizar. Ele é de 2010. 2010. 2009 e 2010. Nós invertemos várias piadas, várias. 14 anos. 14 anos atrás. Invertemos algumas. Entre elas, não só piada de mulher, o que chamava-se de nega maluca também. Nega maluca, a gente fazia nega maluca. E aí a gente achava que não dava mais para fazer. Nós fizemos, em vez de fazer negra, nós fizemos uma loira. Mesmo assim, nunca ficamos muito confortável. Porque você troca, né? Também, ainda Vem mesmo do assim, nunca ficou muito confortável. Mas de piada e de gag, várias. Mas tirou essa cena ou vocês puseram... desculpa, não sei, pode perguntar? Sim, lógico, é um Não tem mais bate-papo. assim, não tem mais assim. Na verdade, a gente não faz espetáculo. É muito raro fazer espetáculo. E a nega, o número, nós não fizemos durante muito tempo, enquanto a gente ficava pensando se troca, não troca, troca, não troca. Nós fizemos uma troca, né, por uma loira, ruiva e tudo mais, mas a gente não faz mais. Evita fazer. Acha melhor, eu acho que é o certo. Talvez o correto seja realmente não fazer. É um processo. Você começa a pensar, pô, mas não há uma coisa má nisso, né? Não é que a gente está fazendo isso por qualquer maldade, mas quando a gente escuta o termo, se eu não me engano era... qual é que era o termo que era usado? Racismo recreativo. Sim, sim. Chamava, quando escutei essa expressão, eu falei, Não. ok, não faço mais. Ótimo. Isso é um exemplo. Sim. Eu acho que o terreno do humor mudou muito. A gente, hoje em dia, tem que... eu não gosto de abrir mão, não deixar de fazer, mas você tem que estabelecer muito, deixar muito nítido qual é a tua posição em relação àquela piada. Então, de que lado da piada você está, o que está querendo dizer com aquilo. Então, nesse sentido, não só a questão feminina, a questão trans, a questão de cor, é fundamental. Então, algumas piadas se transformam. Eu acho que a gente tem que entender o que é do tempo. Então, existe um acomodamento histórico, uma correção histórica que tem que ser feita, mas isso não pode ser um limitador de uma transgressão, que o humor ele vai ser sempre transgressor e vai ser sempre demolidor. Então, a gente não pode deixar de querer demolir certas coisas, tem que ter mais cuidado. O Groucho Marx tem uma frase famosa que ele fala que um comediante amador acha que é engraçado se fantasiar de velhinha, se sentar numa cadeira de roda, deslizar numa ladeira abaixo até se espatifar contra um muro de pedra. Um comediante profissional sabe que isso só pode ser feito com uma velhinha de verdade. Então, para mim, essa frase do Groucho hoje, eu acho que o humor não pode ser qualquer velhinha. Só é possível você fazer essa piada hoje se a velhinha for a minha mãe ou a minha avó. Porque daí então eu estou correndo o risco de botar a minha avó na cadeira e eu vou poder rir dela nesse lugar. Então, fazendo uma ponte com a coisa dos mestres, existem muitas referências de humor, né? Borá, Monty Python, Léo Bassi. Então, eu nem me chamo de palhaço, nem dei nome ao meu palhaço. Talvez até por respeito a essa tradição e desse lugar inalcançável. Chegar num Totel, chegar num Lely, chegar num Roger, para mim é tão distante que eu não vou dar nome, não quero essa coisa de botar o narizinho escondido. O momento sacro de virar de costas, botar o narizinho, nunca também gostei desse lugar de sacralizar a figura do palhaço. Então eu acho que as referências, de alguma maneira, então da mesma maneira que me chamam de mestre, mestre o teu cu, que mestre, não sou mestre de nada, porque eu acho de fato que toda a bagagem acumulada não é nada ainda, porque a gente aprende nas referências e fazendo e testando as nossas coisas. Né? Então, lógico que eu acho que a importância que a Quito teve na formação da palhaçaria brasileira, ela ainda a leitura histórica é muito mal feita.
ninguém tem a dimensão da importância que ela teve nessa formação da palhaçaria contemporânea brasileira, né? E outros que passaram. A Vic Militelli, a leitura do circo no Brasil não existe do ponto de vista da mídia, da intelectualidade. Um outro livro, a Hermínia, tem um livro, então, mas é muito pouco, né? A leitura do circo é muito falha mesmo. Então, nesse lugar da formação e dos mestres, então eu acho que é o fazer mesmo que vai moldando a gente. E nesse lugar do humor atual, ainda eu acho que tem que provocar, tem que cutucar, mas tem que ter muito mais cuidado. Então não dá mais. A gente faz uns palapatões em piada com preto, que foi mudando com o tempo. E agora tem que ter. No início era. Vamos fazer Otero. Não, Otero não pode fazer Otero. O sindicato baixou uma portaria que o Otero só pode ser feito com um ator preto. Daí eu falava, não, tem razão, é verdade, tudo a ver. O sindicato só dá bola dentro. Aliás, é uma maravilha o sindicato, né? Porque não tem nada a ver mesmo fazer. Porque o Brasil é um celeiro de grandes atores negros, né? Tem lá, por exemplo, aí eu dava aquele branco, né? O Pelé é um puta ator. Então o crítico na época, o Nelson de Sá, veio me contestar que essa é uma piada racista. Eu falei, ó, Nelson, você que é crítico, me dá um nome agora de 5 atores negros. Rápido. Grande Otelo. Outro, tá vendo? É por isso que faço a piada, porque no Brasil não existe os atores negros. Tem de porrada e ninguém conhece, porque o espaço deles não existe. Então a piada é justamente... E o Pelé é o único preto que é aceito, que você quer receber na tua casa, porque o Pelé é legal, é bacana, então é aceito mundialmente, namora com loira, então aí aceita. Aí anos depois a piada então passou a ser... não, o Brasil é um celeiro de grandes atores negros. Tem lá o Lázaro Ramos. Ah, não, faz motorista. Ah, não, tem lá o Eduardo Silva. Não, também faz caseiro. Então era uma crítica à dramaturgia pro ator negro, que era sempre em posições sociais mais baixas. Ou era escravo, ou era motorista, ou era bandido. Então a piada mudou para aquele contexto histórico. Hoje em dia não existe nenhuma possibilidade de fazer piada nesse lugar, porque o mercado de trabalho atendeu a esse lugar, mas eu espero, minha esperança como comediante, como humorista, não como palhaço só, é que no futuro a gente possa de fato brincar com tudo, que a humanidade ainda se dá muito valor, e o palhaço ele vem no mundo para dizer: não somos nada, a humanidade é uma bosta. A camisa da evolução humana, a que eu mais gosto, não é da evolução do macaco ao loirinho, não. É o loirinho voltando e falando pro cara: volta que deu merda. A gente fez merda com a civilização até hoje. A gente está regredindo ano a ano. Então, quer dizer, eu espero que daqui a 30 anos tudo possa fazer piada com branco, com preto, com japonês, com alemão, com mulher, porque a gente está dando uma importância e a ofensa, nesse momento que eu tenho que respeitar uma ofensa com todas as minorias, está ficando impossível fazer humor. Na SP Escola de Humor, chega ao limite de um estudante de humor dizer: não, mas eu não tenho lugar de fala, eu não posso fazer uma criança. Vai se fuder. Se você não pode fazer uma criança, você não pode fazer teatro, então você não pode fazer nenhum humor. Então está nesse lugar. Essa dramaturgia não me atende, em tudo não me atende, porque a gente está num lugar de restringir, e acho que nós temos que explodir. É um momento de restrição, de recolhimento, mas eu não quero perder essa perspectiva de vamos mexer mais aí. Aí a Rubra é um bom exemplo disso, porque não é lugar de fala. O lugar de fala é de todos, né? A gente pode falar de qualquer assunto com propriedade, entendendo de que lado você está. Então a Rubra me representa porque eu vejo nela essa anarquia, esse lugar de provocação, e com a entrada é mais fácil neste momento. Então o espaço da palhaçaria feminina, e concordo quando você fala disso, de que é sempre um papel menor, e pesquisar isso, porque eu vejo a outra, que é uma ótima palhaça, né? A mulher do Koskovski lá, como é que chama ela? A Geisa. A Geisa. A Geisa faz um palhaço homem. Eu não vejo a mulher fazendo a palhaçaria. Ela faz brilhantemente, uma puta palhaça, mas todas as piadas que ela faz são as piadas que eu vi o Fernando fazendo, que eu vejo o Hugo fazendo, que eu vejo o Ale fazendo. É um comportamento ainda de um palhaço do orquestra, do palhaço masculino. Se você olhar bem aquilo. Faz super bem feito, mas ela faz a escola dela, né? É a escola dela, total. Ela faz um palhaço Então, era como se fosse um homem fazendo aquilo. Até, né? Então Parece não tem um elemento clássicas, feminino, sim. como, né? Ou mesmo dizer que a Dilma era mulher. A Dilma não era mulher no poder, a Dilma era um homem no poder. Era uma mulher toda masculinizada, dando ordem lá. Então, quer dizer, eu acho que o feminino tem que achar o espaço para ela sair também,
de um lugar que tenha essa coisa que é só do feminino que tem, não é. Como a palhaçaria trans também tem que achar o seu espaço também. A minha formadora nesse momento na SP, na Escola de Humor, já foi uma mulher trans, foi a Andréas, que é uma oriunda, que saiu do humor e veio dar aula, e agora é uma travesti. Macara Maria está dando aula no humor para também trazer esse humor de outras possibilidades. Né? Agora, tem uma coisa interessante aí, porque a gente vem, né, entra com referências masculinas Fortes, né? fortes, muito fortes, né? A minha maioria é masculina mesmo. Eu passei por esse lugar, acho que da Geisa, eu me reconheço ali. E aí polariza-se para muitas mulheres que eu não me identificava falando de uma palhaçaria feminina, de um lugar muito temático, né? E que eu também não me identificava. Eu amava, eu sempre observei muito o Fê fora do picadeiro, como você se maquiava, né? A simplicidade que você passava, eu adorava aquilo, porque eu via as palhaças mulheres num cuidado que eu não tinha vontade, não era meu aquilo, né? Essa coisa de você ser você e daqui a pouco você tá em cena, né? Dessa coisa do trivial, do ofício da palhaçaria. E isso me influenciou muito, sabe? Para eu me ouvir. Me influenciava muito assim, apesar de eu não ter uma escola de palhaçaria de esquetes clássicas, né? Essa mistura para mim que eu vivi no Zane, né? Aprendendo ali no Zane, vendo a vida autêntica fora do picadeiro, como se preparava, como se tratava, com esse universo da Quito, que é você se escutar completamente e ver qual é o impulso que você tem. E é uma mistura muito importante que eu acho, né? De ter a simplicidade do ofício, né? De você, da roupa ser uma roupa, o figurino é uma roupa, é uma maquiagem, né? Mas você escutar também as novas demandas, porque senão a gente não atualiza a temática. Para além de um ideal, né? O que é coisa de mulher? Né? O que é coisa? Eu não me identificava em passar ou em a coisa do maternar, não sei, eu tinha vontade de falar de uma palhaçaria mais humana, assim. O que tem entre eu e você, os homens e as mulheres, os trans, e o céu e a terra, e os peixes e os passarinhos, né? Que é humano. Então, eu sinto que a palhaçaria ainda corre muito atrás de uma temática e de mestres, quando na verdade tem essa coisa meio autoajuda, né? Que é a gente se ouvir, atualizar a temática a partir de uma coisa que me faz sentido, que é engraçada para mim, enquanto humana, né? A gente fez um estudo em casa e separamos umas frases, né, Luciana? Frases, Umas momentos frases, muito frases. Tá gravando? Tá gravando? Podemos continuar? Eita! Não? Sim? E assim, eu vou falar um pouquinho, a Luciana fala uma outra frase, e se eu falo um pouquinho, você fala, e aí a gente comenta. Eita, frase. Porque eu acho que aproveitar esse tempinho que a gente tem mais uns poucos. Quer achar uma? Quero. Como a gente não escolheu quem que ia ler Ai, qual? pronto, E aí acho que traz um panorama, assim. Uma das coisas que eu fiquei pensando era assim, né? O palhaço, às vezes, pra quem tá vendo de fora, nossa, É incrível, é né? incrível. Superpoder, superpoder, superpoder. Às vezes, na verdade, assim, qual que é o super defeito, né? Que fez vocês também virarem palhaços. Então, isso é um gancho. E aí, a gente ficou tentando ir um pouco nesse caminho, né? Então, aqui o Léo Bassi, ele fala, o papel espiritual do palhaço é dar esperança aos perdedores. Num mundo dominado pela ideologia neoliberal, essa mensagem é altamente revolucionária. Quer ler uma frase ou a gente... Vocês querem comentar a frase? Você se sentiu representada na frase? Super. Super. Eu também. Mas eu não entendi. Tô brincando. Já o Chico Anísio, ele dizia que a inspiração dele era ver as mazelas do mundo, as tragédias. E aí ele identificava naquilo quem era o tirano daquilo. E aí era pra lá que ele ia apontar
a atenção dele. Que nem você falou É. agora, né? Esconde Então, isso que eu só O esse- Jô também vai nesse lugar um pouco. Às vezes, o Chico Anísio era bem isso. Fica bem claro isso. O Né? Chico é bem claro. Ele vai mesmo e aponta, é um puta dramaturgo, né? Cria uns puta tipo. E para mim, o Léo Basta é suspeito, porque para mim o Léo Basta é o exemplo da palhaçaria, como o Borá também é. No Borá, especificamente, é um filme que vai lá e cutuca todo mundo, né? E o Léo Basta consegue, com o teatro, fazer isso e consegue fazer com o patolicismo. Na Espanha, a Opus Dei botou uma bomba no teatro dele. Então, é um cara que vai ter um Big Brother, ele constrói um muro ao lado da casa do Big Brother, bota a caixa de som, quando o programa entra no ar, entra música clássica para melhorar o nível. Então, eu acho que a função do humor, hoje em dia, eu quero entender que tem que ser um pouco por aí. Não dá mais para querer só fazer comedinha, não. Embora eu faça 69 espetáculos, muita coisa, mas ainda em alguns conseguem, né, rascunhar uma crítica social, uma coisa que vai alterar um pouco o contexto social para ter sentido, senão não tem muito sentido. Então, acho que o Léo, para mim, a gente sempre homenageou ele, sempre copiou ele. Eu acho que outra coisa que você falou de imitação, não tem o menor problema, então, essa coisa da autoria. Eu já chupei Monty Python, já chupei o Chico Science, porque é que nem a coreografia, o cara que criou a coreografia, o Nijinsky que faz a coreografia, o Baryshnikov faz a coreografia, então a partir de um esqueleto, a tua alma vai estar lá. Agora, com um palhacinho iniciante da SP, quer fazer palavras doces, porra, faz melhor do que o Fernando, porque para fazer palavras doces também sem, então, e tem que ter o quê? Tem que ter verdade, traz pro número de palhaçaria a verdade, A a sua tua verdade, verdade, aham. porque você fazer só mecânicazinha de palavras doces é insuportável, vão rir, vai ter, essas piadas funcionam em qualquer lugar, as crianças vão rir muito, mas é uma bosta que você fez. Então, quer fazer, copiar, copia, mas mesmo, é lógico que não faço que nem a luta dele mesmo, tá a quilômetro do Jim Carrey, tá a quilômetro do que o Jacques Tati faz, tá a quilômetro do que o Monty Python faz, mas eu boto o dedo no cu que é meu, eu encerro a minha luta, eu contei um mês, enfiando o dedo no meu cu e cheirando a minha bosta. Então, tem a minha autoria ali, então tem a minha marca um pouco nisso. Então, bota a tua marca nas imitações também. Agora, eu queria, antes de eu falar o que eu vou falar, só lhe parabenizar pelas palavras poéticas, Felipe. Me inspirou demais. É importante, né? É muito importante. É muito importante. Não, eu vou dormir. Mas o Tom Com Zé essa fala imagem. cu, todo mundo, quem não tem cu, né? Eu adoro o Tom Zé. O Tom Zé é o cu é a capa do CD. Não, do eu disco não, eu dele, tenho né? biro. Eu tenho biro. Mas eu só pensando assim um pouco como educadora, porque eu acho que tem muita molecada que está começando que tem um peso que eu acho cruel. Porque a gente sabe que na palhaçaria e na comédia tem essa coisa das modalidades da comédia, né? Então, não é sempre que dá pra gente ser palhaço. Às vezes a gente tem que parar Recuar. antes. Às vezes não dá pra chegar nessa profundidade. Às vezes você pode chegar lá nesse nível do Léo Bassi, né? Não é sempre que dá pra botar o elemento do sarcasmo, Difícil. né? Isso é quilometragem. Então, eu acho que assim, quando uma molecadinha na SP, no Célia Helena, na Quito, né? Eu voltei para Quito agora, eu vejo uma molecadinha começando, e eu também, macaca véia lá, numa sala de aula, tendo que fazer rir, amargando, né? Tem uma coisa que a gente sabe que é quilometragem, né? E que eu acho que nós que estamos já com linguagem numa certa excelência, eu acho que a gente tem uma excelência, né? De quilometragem mesmo. A gente também pode acalmar eles e fala, olha, tá uma bosta mesmo isso, mas é quilometragem. Agora estão 3 rindo na plateia, daqui uns 10 anos você já vai ter metade da plateia, daqui uns 30 você vai ter uns 3 que não vão rir, e esses 3 vão te importar, né? Então, eu acho que também tem isso, tem uma quilometragem porque palhaçaria é a sinergia toda, né? A gente já escolhe quando a gente consegue pôr o sarcasmo, tirar sarcasmo, a gente consegue provocar o nosso colega em cena, né? A gente consegue fazer umas coisas que 30 anos. A gente estava falando aqui 22 anos, né? Eu tinha 22 anos, 21 anos. Você tem quanto de palhaçaria? 40. 40. Isso.
né? Então é um elemento assim que só para a molecada que vai ouvir também não desanimar, porque é assustador, né? Sim, imagino que sim. E palhaçaria tem isso, por mais que você seja técnica atrás de técnica, ensaio atrás de ensaio, partitura, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem uma partitura, tem uma técnica, tem uma excelência. O palhaço é, sem sombra de dúvida, o artista mais completo de um circo, né? Ele tá ali para entreter, para cobrir buraco, enfim, então tem que cantar, tem que tocar, tem que sapatear, tem que fazer o público rir e passar o tempo da melhor maneira possível a qualquer custo. Eu estou falando isso de um palhaço clássico, de um circo clássico, né? Mas e o improviso? Tem o improviso. Vocês são, além de toda essa técnica, vocês têm que estar pronto para o improviso. Né? Aí vocês estão lá, no improviso, Paula, linda, maravilhosa, esperando aquele, né? Na hora do arremata o improviso e o riso não vem. Você já passou por alguma situação que você sentiu assim, uma situação difícil em cena? Muitas. Isso vale para todo mundo, tá? Mas é porque eu quero... Muitas. Um lugar onde vocês se arriscaram muito e... Muitas. Isso é bonito que a Lu fala, assim, na fala do Raul, trazendo, porque, assim, o tanto... Ao amargar é toda hora, mas é o tanto que você sofre. Você sofre um pouco menos com o tempo, né? Então, lá naquela época, você sofria horrores e não conseguia nem entrar de novo em cena e como você ficava. Agora você sofre, mas no banho já é o tanto que você vai administrando. Eu acho que o amargar é sempre, gente. A gente estava falando agora, estreou aqui agora, como é que foi tua estreia? Né? Acabou de falar que estreou, a outra... A gente está toda hora fazendo assim a arte, a gente não é preciso... Navegar é preciso, viver não é preciso. Arte não é preciso. A palhaçaria, você busca o tempo, a gente brincou de falar desse tempo, dessa coisa toda, mas é uma eterna busca. Mas você vai ficando... Teu ouvido vai ficando melhor, você vai sabendo que se você não acertou aqui, você tem a possibilidade de consertar aqui. Então, você vai sabendo mais as técnicas do que você pode, como você conserta. A queda, você se levanta mais rápido. A queda, mas assim, o amargar, sim. Sim. Não acontece isso somente com improviso, né? Porque a gente não faz improviso, os palapatrões não. Então, a gente faz o mesmo espetáculo, que é legal, que funciona, que você escuta as pessoas rindo. Você faz em dia que não acontece nada. Isso. Nada. Nada. O mesmo espetáculo há 10 anos fazendo... 20 até. O clássico, né? É moeda, você joga pra cima, às vezes dá cara, às vezes não dá cara. Eu acho também que tá sempre tudo bem. Tá tudo bem, né? Você vai lá, faz o seu ofício, você vai lá, faz o que você estudou, você vai lá, porque também eu acredito que a gente trabalha para o mundo. Eu falo que nós somos uns servidores, quase uns servidores públicos. E quando a gente tá lá para servir, sempre vai ter alguém para ser servido e para pegar o que ele precisa no dia. Então, não necessariamente o público sempre vai gargalhar do que você faz, mas para alguma coisa serviu. Acho que até o erro, quando um artista em cena erra, também serve para alguma coisa. Serve para tudo. Então, assim, eu acho que a gente, como artista, também como... Para mim, vou falar, né? Como palhaça, eu fiquei muito menos pretensiosa. Eu fiquei muito menos eu preciso, eu quero. Muito menos eu, mas muito mais os outros. Então, eu vou lá, treino minhas disciplinas, estudo o que eu preciso estudar. Todo dia eu vejo um videozinho ali do Luiz Lois, estudo a minha mímica corporal para me aquecer. Faço minha ginástica todo dia como quem escova o dente. Treino uma técnica de mágica. Faço alguma coisa, estudo, vejo referências, vejo espetáculo. E ensaio. E quando eu vou fazer, já não me preocupo mais. Aí, sem enlouquecer, a vida é assim, né? Você vai para lá e você vai ser feliz. Eu já passei muitos anos na minha vida. Eu já pensei muitas vezes em desistir de ser artista. Porque eu entrava assim em cena. Assim, com a boca seca, nervosa. Era insuportável. Eu falava, gente, chega, eu não quero mais entrar em cena assim. É muito Não, bom. porque é muito triste isso. É muito triste você entrar em cena para fazer as pessoas se divertirem e você não está se divertindo. Então, hoje em dia, o que eu ponho na minha cabeça é assim, eu quero brincar.
Eu quero ser feliz. Errei. Caí. Fazer o quê? Não riram? Não riram. O que eu posso fazer? Alguma coisa vai servir. Mesmo para alguém olhar e falar assim, nossa, que merda que ela faz. Que porra é essa que essa pessoa tá ali fazendo? Não importa, né? Esse é o meu trabalho. Então, assim, é para isso que eu estudo, é para isso que eu me dedico, é para justamente poder viver a palhaçaria de uma forma plena, prazerosa, bonita. Eu tenho muita vontade da minha filha virar palhaça. Assim, de ser uma boa referência, inclusive para ela. Poxa, faz bem para minha mãe ser palhaça. Não faz mal. Faz bem, minha mãe é feliz. Olha que louca que minha mãe é. Olha que delícia que ela vive. Ai, que louca, Ai, que minha. louca. Mamãe. E é isso. E assim, por isso que eu falo assim, né? Eu tenho uma frase, uma coisa que eu aprendi, né? Que o Chaco fala, né? Ele fala assim, a gente na palhaçaria, principalmente aqui no Brasil, tá sempre criando coisas novas. Sempre criando coisas novas, né? Se bem que eu não. Eu sempre também estou criando de uma maneira ou de outra, estou sempre com alguma coisa acontecendo, um processo criativo em andamento. E ele fala uma coisa muito legal, que a gente como busca-vidas, eu adoro esse termo também, né? Que eles usam na Argentina, busca-vidas. O palhaço como um busca-vidas. A gente como um busca-vidas, a gente sempre vai passar por 4 etapas. Primeiro é quando você é ruim, inconsciente. A segunda é quando você é ruim, consciente. A terceira é quando você é bom, inconsciente. E a quarta é quando você é bom, consciente. E esse processo, ele tem que girar. Você tem que voltar como palhaço a ser ruim, inconsciente de novo. Para poder alguma coisa dentro de você se transformar e você voltar para a humanidade, que é tão importante, né? No palhaço. É você ser, né? Ser um ser humano profissional. Isso é muito interessante, ser um ser humano profissional. Essa frase não é minha, tá? É do... Tudo como é bem, mesmo? maravilhoso. Chekhov. Shakespeare. Não, Da Tcheca. Você faz isso, às vezes você tem umas ideias, você fala, será que essa ideia é minha? Porque tá no Alguém já falou plano, isso, mas isso é muito legal, porque tá no plano universal. A gente bebe de uma É isso, fonte, né? Da ancestralidade, da Claro. intuição, do soprar no ouvido. E a Total. gente fica assim, nossa, de onde veio? É aquele Com mecanismo. certeza, algum outro lugar do planeta tem gente fazendo exatamente a Aquele mesma coisa. mecanismo daquele rapaz inteligente, aquele Como é Jung, mesmo né? o nome? Jung. Do inconsciente coletivo. Claro. Física quântica é o campo unificado, né? É tipo isso, é um drive, é um iCloud da humanidade. A gente tem o nosso drive e a gente está antenado, nossa percepção artística, a gente é filtro, né? Total. E a autoralidade passa por isso. A mesma classe, a mesma sketch clássica, mas quem tá fazendo é o Fê. Entendeu? A Monga. Pra mim, eu sou o maior personagem. É uma mulher. É uma mulher. É a Monga. É isso, a gente está trazendo agora para o nosso número um trechinho da encenação do box, né? Que é um número clássico masculino, Sim. né? De palhaço, um número clássico. Então, os vídeos que você mandou pra gente é de aquele que é meio, sabe? Quase que não dá pra ver de tão velhinho. Sei lá, de que ano é aquele? Os russos? Dos russos. Maravilhoso. Anos... Deve ser anos 80, talvez. Mais anterior, talvez. É mais anterior, eu acho, Sim. né? E, enfim, e aí a gente está trazendo agora com essa linguagem em cima de 2 patins, né? Então tem o desafio do patins, tem o desafio de serem 2 mulheres encenando parte desse box, né? Mas é isso, a gente vai trazendo, vai retomando. E no futuro, vão ter pessoas que vão se inspirar nos mesmos vídeos, nos mesmos números, né, clássicos de palhaço. Eu queria, para encerrar, né, a gente já está, infelizmente... cadê todo mundo? Que nem lá naquele programa. Fala de novo. Vamos ensaiar, né? Para encerrar... Eu não Mas consigo por fazer. quê? Até que enfim! Eu
não consigo nem fazer. Eu tive uma pergunta. Ah, então pergunta. Mas quanto tempo a gente tem? Quanto a gente quiser, né? A fita. Não, Já calma. foi 1h30. Não hora e tem meia. fita, não tem fita, é digital. É que me veio uma pergunta, mas eu não sei exatamente qual que é a sua que você pensou. Não, é de improviso, É de não tá aqui no improviso? cartãozinho. Eu vou até deixar ali de lado, porque eu não vou mais precisar. Chega! A gente junta. Posso? Vai. Uma vez a gente estava num lugar muito bonito, aí o Raul, eu vi uma sala linda, aí eu falei assim, nossa, se eu pudesse aqui, eu trazia todas as pessoas, improvisava, fazia uma peça. E você, Raul, o que você faria se você pudesse aqui? Ele, nossa, eu sentava e ficava quieto. E aí a minha pergunta pra vocês é um pouco essa, assim, né? Estamos em momentos diferentes das nossas trajetórias, né? Sim. Mas se hoje chegasse, assim, um mecenas ou uma mecenas e falasse assim, você não tem mais problema de dinheiro. Você tem tudo que você precisa, eu vou garantir isso pra você fazer alguma coisa. Vocês iriam fazer um espetáculo de palhaço? Vocês iriam fazer palhaçaria? O que vocês fariam? Eu tô fazendo um espetáculo que chama A Inútil, É inútil. que a Rubra não vai falar. Uau. Tem a ver com escrita. Eu tô apaixonada por escrita. Então, eu improviso poemas numa máquina de escrever. É silêncio, assim, é só... E escrever livro, tô amando escrever livro. Uau! Acho que eu faria exatamente o que eu faço hoje. Quer dizer, com uma produção melhor. Né? Faria produções mais bonitas, talvez pagaria melhor as pessoas, pagaria mais as pessoas para poder me dirigir, ou, sei lá, doaria mais o meu trabalho, doaria mais o meu tempo. Eu também tenho uma sensação meio próxima, assim, que não há nada que eu deixe de fazer hoje porque eu não tenho mais dinheiro. Também tenho essa sensação meio próxima. Porque você tá rico, né, Que filho? bom, isso é Para de ganhar isso é uma edital. riqueza, né? É um atrás do outro. Acho que não é o dinheiro que te limita, nem te... Não, para mim eu tenho a premissa que ela é sempre assim, eu falo isso até para os estudantes, a gente tem que ter no mesmo vetor um profundo desprezo por aquilo que a gente faz e no vetor oposto ser da coisa mais sagrada e mais importante que você faz. Então, para mim esse vetor é permanente. Então, nenhum louro extremo vai me endeusar, como nenhum fracasso extremo vai me fazer sofrer. Então, porque eu vou nessa premissa, porque a gente faz uma coisa que a minha vida é isso. Então, eu não farei nada diferente, mas chega um momento da vida, então eu quero fazer o Despalhaço, que é um espetáculo, é um solo onde o palhaço velho, porque adiantou fazer Rita com 40 anos, 50, que mundo nós criamos, onde nós chegamos. Nós estamos num ponto, talvez, a gente não dê cabo de criar um lugar habitável mais para a gente mesmo. Então, eu acho que esse extremo que nós estamos chegando, e eu sou pessimista, quando o fato de não querer ter tido filho durante muito tempo era em função disso, que eu não tenho, a minha crença na humanidade ela é pessimista, mas ao ter filhos você tem que ser otimista. Então, continua nesse lugar. Quer dizer, então, nós temos que apontar soluções mesmo verdadeiras. Ou a arte, ela tem uma função mesmo de... Ou senão não tem sentido. Então, se o cara tivesse muito dinheiro, eu ia pensar, será? Talvez eu vá usar esse dinheiro para... Vou para o mundo viajar, vou sair errando no mundo aí e conhecer os lugares que eu acho que ainda existe a possibilidade, o que vocês fizeram de ir para o Xingu. Lá você vê um outro mundo, né? Então, e o mundo tem tanto lugar ainda para ser conhecido, ainda muito... Então, essa desimportância, já fiz tanta coisa, 69 espetáculos, tanta gente ri, puta que... Então, não sei se precisa fazer mais isso também. Então, eu estou nesse momento, eu estou com 65 anos, então eu estou nesse lugar já de olhar para trás e olhar para frente com mais finitude. E o senhor, maravilhoso? Tenho a sensação de que o dinheiro me possibilitou sempre aprender, né? Mas sou uma pessoa que gostaria de ensinar também, de compartilhar, né? Gasto muito tempo em tentar ganhar dinheiro e sobreviver, né? Mas sempre gostei muito disso, de oferecer. Meu, se eu tivesse mais dinheiro, eu queria ficar indo para lugares onde a arte não chega nesse Brasil. E eu acho um saco ficar escrevendo a cada 3 meses edital.
3 meses de tal. Eu acho muito penoso, assim, sabe? Assim, penoso mesmo. Aí a cada tanto você ganha e você fica assim numa felicidade, você sorri assim, daí você fala assim, mas assim vai durar, você sabe o tempo que vai durar essa grana e daqui a pouco, então assim, agora a gente pegou uma circulação com a Paulo Gustavo, a gente tá fazendo em área rural e as crianças, o menino, eu não posso nem falar, o menino não desgrudava da gente e queria ficar pondo cartaz e queria ficar isso. Eu falei, é isso que eu quero fazer teatro, eu quero ainda ver criança. Tem um mundo inteiro aqui nesse Brasil que nunca viu arte, assim, que é o que eu sinto quando eu faço os Doutores da Alegria, a arte como mínimo social, porque as pessoas nunca viram e eu acho uma puta dor, assim. Então, assim, você fica correndo. Se eu tivesse grana, eu ia ter, assim, eu ia levar, nossa, ia pegar o avião, meu voo, meus cases bem feitos, que não ia quebrar nada, e assim, sabe, eu ia pagar quanto foi de excesso? Pode pagar. Equipe, ia levar, ia pôr muita moçada para trabalhar, tem uma moçada toda ávida querendo trampar, essas escolas, um monte de gente querendo trabalhar, e é uma rala dos infernos trabalhar assim com arte. Então, assim, você vai beirando, você já tá no 55 ainda lá, e assim, eu quero, e outra, quero ter bons médicos, tudo fazendo eu ficar linda sempre, assim, linda assim que ainda dobra a perna, porque eu quero agachar em cena, ainda quero cair. Não caio, faço uma quedinha, tá ótimo. Eu caio 8 tempos. Isso, 8 tempos pra cair, maravilhoso. Eu dou esse exercício em 16 e 1 minuto. Mas eu quero continuar atuando, eu acho que tem que levar a arte para um Brasil que não... Eu adoraria mesmo. Você falou agora, eu falei, nossa, eu queria fazer arte para muitos lugares que eu fico assim, ó, mas tá ótimo, tô bem feliz. Bom, eu faço na cidade, eu vou pra periferia fazer e já sou feliz, então... Uma das coisas que a Pajé mais falava pra gente, né, Lu? Ela falava assim, tem que ser alegre. Tipo, era um poder, assim, né? Você lembra? Sim. Então, às vezes, ela entrava em cena e falava, vou fazer todo mundo mijar de rir. E a Pajé que fazia com a gente a peça, né? Eles vão mijar de rir. E ela gostava da parte da peça que era engraçada. Que ela podia falar, que ela podia se expressar. E era, enfim, era uma coisa de poder mesmo. Eu falava, quando eu tava assim, não, tem que fazer rir. Faz a pessoa rir. Sim, a gente banaliza, poder, né, na verdade, esse poder, né? Porque pra gente é tão comum a gente viver numa bolha de pessoas que dão risada, né? De que valorizam o prazer e que valorizam o riso, né? Mas isso não é em qualquer lugar, né? Às vezes o riso, ele... Nossa, eu acho o povo brasileiro muito alegre. Eu não, Paula. Eu vou te falar que eu estudei em escola estadual, eu cresci num bairro periférico e as pessoas riam comedidamente. Não era uma coisa assim, tá rindo, é tonta, tá rindo, tá do quê, ó? A vida tá uma merda, você tá rindo. Então eu acho que o riso realmente tem muitos brasileiros que se apropriam desse lugar, mas eu não acho que é um lugar assim de apropriação. Realmente o prazer e o riso não é um lugar que eu acho que as pessoas no mundo inteiro são apropriadas. Eu acho que eu tive que pedir permissão para rir, né? E eu conheço um monte de gente que teve que habilitar o riso, habilitar a alegria na vida, habilitar o prazer, porque realmente eu não acho que isso é um lugar que você fala assim, vou rir, vou ter prazer. Não, tem hora que você vive uma vida dura, você vai rir do quê? Tem gente que fala, tá rindo do quê? A vida é uma merda. Ó, o candidato a prefeito que a gente tem. Se a gente for olhar para tudo isso, né? Não, sim. A gente não vai rir. Merda! Mas vamos... E daqui até quando? Né? Quais são? O que é isso? Nesse ponto que vocês estão hoje na vida, o que vocês perspectivas? Perspectiva, deslumbram. Já que daqui a pouco você não vai conseguir mais cair, quais seriam os próximos? Ficar com instrumento, é interessante isso, né? Assim, a idade que vai fazendo, né? Acho que com o palhaço não é tão problemático, né? Por um lado, por outro tem uma problemática, mas assim, palhaço é mais fácil, eu não tenho que subir numa
uma corda indiana. Eu não, né, assim, eu acho que tem uma facilidade, pelo menos os palhaços velhos, assim. Mas eu acho que tem uma coisa de você se cuidar, de se tratar. E eu acho que a gente está numa época de mundo que está difícil mesmo, né? Então tem que cuidar mesmo, tem que se cuidar para ver se a gente suporta alguma parada grande que a gente está vivendo, assim. Sim. Então a gente tem que estar aqui com os nossos pares, ou que pares que a gente faz, com quem que a gente se junta, porque o tapete não tá nunca no lugar. Então você está pisando, você está sempre assim, Então. né? Então tem que se ficar para ver se você vai segurar e ficar. Então as companhias, isso que vocês estão fazendo, como que a gente vai fazendo rede, não pode se perder, não, a gente não pode se perder mesmo, assim. Eu acho que a gente pode fazer muito mais isso, sabe, meninos? Eu acho que vocês estão bem de parabéns de fazer isso, porque isso como é que é? Rejunta? Família que junta, rejunta. Eu acho que a gente precisa voltar, assim, se fazer, escutar, né? fazer coisinhas, assim. Tudo bem é com o edital, porque fica todo mundo lá ralando, trabalhando, e que a gente só quer dormir. A gente não quer mais ver dormir. Você acha que a gente quer ver a gente quer ir dormir, quer ir pra casa, não quer ver nenhum espetáculo nenhum do... Mentira, pode falar, mas como é rico. E se cada edital fazer um jantarzinho, uma conversa, essa coisa de encontrar os grupos, como é que você tá... Se a gente pensar, né, assim... de fazer esses encontros. Eu tenho essa sensação, lembro de festivais que aconteciam isso mesmo. Tinham festivais que a gente participava que a gente... Nossa, que demais! A gente tá muito... Sim. Muito. Então, isso aqui tá muito gostoso Isso que você escutá-los. falou, né, Paola, quando a gente chegou, que você, quanto tempo que eu não te vejo, você falou, nas redes sociais eu não tenho a sensação. Eu não tenho essa sensação. E olha que eu não sou pouca coisa na rede social, não. Eu sou bem ativa. Influencer. Não, é sério, eu curto, falo, comento. Apesar de que é sempre meio parecido. É legal, muito legal. Bom, legal. Mas eu sou ativa, eu gasto tempo, eu gasto tempo mesmo. Agora é o que eu dei um tempo esse ano, é o primeiro ano que eu falei, bastas, não tô mais lendo, quero ler, quero estudar. Quero voltar a praticar, como você falou, né? Praticar sua arte e tal. Mas isso é muito lindo de fazer encontros, sabe? A gente se voltar, se escutar. Mesmo que eu já sei as referências, é mentira que eu sei sua referência. Quando vocês contaram as referências de vocês, aonde bateu cada um, eu falei, nossa, são tão pares, mas eu não os conheço. Embora eu tenha me decepcionado com o Fernando. Não, isso sempre. Eu sei, eu imagino. Tem que falar, né? A gente tinha que ter combinado. Mas muito legal. Agora, esse ano, porque eu acho que, além desses eventos, eu sinto falta da gente se juntar mesmo, né? Esse ano eu tentei fazer um grupo de esportes das palhaços, tem os balboas, né? As balbobas. Para treinar. A Gabi Argento, eu, a Paula, a Vera... Conseguimos treinar? Fala. Resume. Não consegue. Não conseguimos. Não consegue, não tem tempo. Agenda, faz 6 meses que a gente Roubaram tem o nosso tempo. Né? Porque a gente tá o tempo inteiro trabalhando. Eu tive burnout, gente. Burnout. Burnout, eu não conseguia levantar da cama. Porque é isso, você faz assim muitos espetáculos para dar aquele valor que você precisa e precisa ir atrás do sonho também do próximo passo, né? Eu tenho essa coisa de querer compartilhar o que eu recebi. E aí tem isso e tem aquilo. Quando eu fui ver, eu tava com pânico, eu tava com burnout e eu tô demorando um tempo para me recuperar. Então, eu sinto que precisa mesmo de um rejunte, sabe? Esse tipo de ação, da gente se juntar, conversar, saber uma ajudar a outra, colaborar. Eu quero dirigir o seu espetáculo do Despalhaço. Despalhaço. Vamos já sair daqui com o contratinho assinado. A Suzana Aragão, mas eu vou brigar com a Suzana Aragão, que ela me enche o saco. Ela quer dirigir, mas enfim. Não, mas ela não pode. Ela me deu um livro que eu adoro, que é o Diógenes o Cínico, que é um filósofo que escolheu morar num barril. Ele andava pelas ruas sempre de costas e se relacionava com o mundo de costas, andava de costas para a rua. Assim, Diógenes o Cínico. E tem também 2 idiotas sentados, cada qual no seu barril. Cada um no seu barril tem. Mas eu acho que a gente tem que essa coisa até
a tua experiência em comunidade, não sei como é que é, mas a gente tem que voltar para uma vida mais comunitária, mas a gente não consegue, porque a gente se rende a São Paulo. Então a solução seria a gente olhar mesmo para trás e mudar mesmo. Eu quando vou para Aeroca lá, eu sinto assim, pô, esse lugar ainda tem, né? Assim, a gente se dá muita importância, esse lugar dá importância maior mesmo. E muitas vezes, a gente nesses editais, 33 anos de grupo, eu vou fazer o espetáculo amanhã em Campinas para 40 pessoas, então, que vai ser potente, as pessoas, mas é isso também, às vezes você cumpre um edital. Outro dia eu acordei 5 da manhã e falei, eu quero fazer esse espetáculo que é numa comunidade indígena, para lá de Parelheira, vou demorar 6 horas para chegar, mas eu vou lá fazer. Cheguei lá, a Secretaria de Educação tinha programado uma excursão de toda a comunidade. Para. Então fui lá, acontece. Eu vim aqui, não, mas não, tudo bem, é só assinar aí o contento. Eu não vim assinar contento, eu vim fazer espetáculo. Quem está aqui? Só ficou as crianças. Então, pega as crianças doentes, quem está fazendo, caiu uma árvore, tem uma Enel, pega os 15 funcionários da Enel, bota para sentar aqui, daí fiz para a Enel e para os índiozinhos doentes, para ir para os empregados do lugar lá, para ter dignidade. Mas é isso, ainda a gente o edital é uma enganação artística, na verdade, porque a gente está se vendendo por muito pouco e correndo atrás. Então, será que é melhor, pô, vamos para morar numa comunidade e fazer aqui, então, acontecer aqui, porque a desimportância que a sociedade dá para o teatro é tremenda. E a gente está fazendo uma bolhazinha mesmo. Há 20 anos que eu faço teatro para essas mesmas 200 mil pessoas. É esse públicozinho que é o públicozinho fiel. Quando é fiel, porque muitas vezes nem é fiel também. Então a gente se engana muito, assim, a nossa vaidade atrapalha muito esse lugar de achar que está fazendo uma coisa espetacular e será que está mesmo? Né? No hospital, sim, é diferente. Você está ali, você está na troca diária. Eu sei que vou fazer amanhã em Campinas, vai ter 3 ou 4, esse cara vai me dar como exemplo daqui a 50 anos, o palhaço que ele viu lá, como eu ouço muito isso. Mas não me envaideço com isso. Eu vejo a importância que foi de semear, mas é mais um que vai semear para o nada, né? Porque a gente vai degringolando como humanidade mesmo. Então, a volta ao humano é uma base do palhaço, né? Então, você tem que estar sempre nessa busca do humano. Então, você exprimindo o teu humano, e aí não precisa ser o palco, a palhaçaria está no dia a dia mesmo. Então, viajar pelo mundo e trocar com as pessoas, mas não leva muita bagagem não, leva só com uma malinha pequena, cenário, não, excesso de peso não, vai com a roupinha. Não dá. Não, tem que ser leve. Mas é lindo também ver nossos heróis, né? Vocês são heróis pra gente, né? Tem angústia também. Aí você fala, ai meu Deus, essa humanidade, né? Esse silêncio que ela tá buscando, essa sensação de que é isso, a gente é mais humano, assim, nessa fogueira aqui, né? Essa sensação de o encontro é tão potente. Muito potente. E, de novo, muitíssimo obrigada pela presença, Que delícia. pela conversa, né? É uma inspiração mesmo, assim, a gente vai escolher um momento muito bacana dentro desse nosso cronograma de atividades para lançar esse bate-papo, essa conversa, e a gente queria também que isso chegasse para mais pessoas, que outras pessoas também se inspirassem a fazer esses encontros, não só dentro desse formato, né, de edital, porque a gente sabe que há 20 anos atrás, 25, não tem muito tempo, se fazia teatro, se fazia circo, festivais, se reunindo na casa uns dos outros e combinando, né, sem edital, sem nada, só com a força, com o desejo, como sempre foi. Então, que a gente consiga também fazer esse resgate com o edital, é melhor ainda, sim, mas que a gente tente resgatar também essa memória, né, da reunião, do coletivo, da troca, que é tão, tão, tão importante, tão inspiradora e que mexe, né? Assim, a cada fala, a voz de cada um, a pausa, a respiração, esse contato mesmo visual, e o tempo da respiração de cada um mexe muito, assim, conta muito e fica na memória. E eu acho que a presença, né, é fundamental. E eu espero que isso seja inspiração para outros coletivos, para nós mesmos aqui, em momentos distintos, para depois que a gente possa
se reunir mais vezes. E se algum Muito mecenas ou uma mecenas também assistir, se por inspirar favor. em... A gente pode estragar a tua empresa, pode ir lá fazer uma palestra de Desmotivação. 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 É maravilhoso, né? Trabalhe menos, vai fazer um teatro, vai jogar música. Vem. Vamos diminuir essa jornada de trabalho 3 a 3. Eu tô pregando 3 de trabalho, 3 de lazer e 1 de voluntariado. A minha plataforma é essa. É maravilhoso isso. E nos 3 dias de não trabalho, você tem que fazer um hobby, uma arte. E no dia de voluntariado, você tem que fazer uma coisa chata para dividir, então. Os lixeiros não precisam mais ser lixeiros. A gente vai ser lixeiro um dia, você vai ser lixeiro um dia. Maravilhoso. É isso? Alguma palavra final? Vocês desejam se expressar? Tchau! Monga, eu te amo! Monga, a gente te ama, Monga. Ai, gente. Obrigado. Gente, deveria ser